Para a aula de hoje, nós vamos continuar com a criação dos personagens, seguindo mais o padrão que a gente fez na segunda aula, que foi mais formato plataforma, esse personagem aqui mais para o lado. Porém, com um pouco mais de detalhe e algumas informações a mais de como colocar as roupas no personagem, colocar um pouco de sombra e trabalhar um pouco essa forma dele mais de lado, igual a gente fez com esse personagem anterior, só que de uma forma um pouco mais detalhada. Aqui eu tenho o meu canvas, que é o tamanho de tela, de 64 por 64, e dentro dele, vou até adicionar aqui o grid, eu tenho a minha telinha de 32 por 32. Lembrando mais uma vez, você pode fazer seu personagem dentro desse quadrado inteiro, ou por algum motivo ele pode acabar passando um pouco, alguns pixels, devido ao cabelo, devido a acessórios e objetos. Para esse personagem, a gente vai começar fazendo ele numa nova camada, vou deixar essa aqui como base, deixa ela bloqueada, que assim você não perde a base aqui para fazer os personagens. E também não mistura as cores. Então, a nova camada, que eu vou chamar de personagem. A gente começa sempre pelo olho, para definir o tamanho da cabeça, que vai definir o tamanho do cabelo, e assim a proporção do corpo. A gente vai fazer uma proporção mais real, e não aquela chibi, que é a cabeça do personagem maior. Primeiro a gente vai colocar um pontinho para seu olho, ele vai ser bem simples. A parte de cima que seria a sobrancelha. Como está um pouco de lado, ele é só essa medida aqui mesmo. Vou colocar até um vermelho mais claro. O espaço do olho, que geralmente vai ficar uns 2 pixels. A gente vai ter essa outra parte da sobrancelha. Vai ser maior porque esse olho está mais próximo da nossa tela. E o outro olho aqui. Ele não vai ter aquela partezinha em branca. Não vai ter nenhum tipo de contorno. Só o rosto aqui padrão e a sombra dele. Sempre acompanhando aqui a miniatura para ir vendo como ele está ficando. Pegar o tom que vai ser a cor padrão da pele, que vai ser este aqui, o próximo tom e o último tom de sombra. Então a gente vai trabalhar com 3 cores em cima de cada tom de pele, cabelo e roupa. Com o tom padrão, a gente vai usar este aqui, que é o mais claro, nós vamos definir até onde vai o rosto do personagem. No geral, você pega aqui embaixo do olho, traça uma linha, e esse aqui fica como ponto principal para fazer a curvatura do rosto, independente do tamanho, quando ele está de lado. Então, ele vem até aqui e passa um pixel, que é para fechar aqui o tamanho do rosto. Para cima, você define uma altura para fazer o tamanho da cabeça. E aqui embaixo, para fazer o queixo, ou o espaço que teria a boca, a gente coloca só uma linha, deixando um pixel de cada lado. Nesse espaço, para esse tamanho, não tem como fazer boca no personagem. Você pode até inserir, não vai ficar muito legal, mas depende de como você colocar, pode ser usável. A partir daqui, o tom mais escuro, que a gente vai utilizar para fazer a separação aqui do pescoço. Basicamente um pixel antes aqui do outro olho, para ele ficar bem certinho aqui. E a parte de baixo, antes de fazer cabelo, roupa e tudo mais, nós temos 2 opções para prosseguir, das quais a gente já viu até na aula 2. Onde eu posso ou definir o esqueleto de como você quer a pose do seu personagem, ou você pode fazer em blocos. Você vai desenhar cada bloco, separando cada peça para depois voltar modelando. Ou até uma terceira opção, que é meio que você sair só esboçando, sair riscando, para ter uma noção de como você quer a pose do seu personagem. Todas elas fica mais fácil se você utilizar uma referência. Se tiver uma imagem que já tenha a pose, vai ser bem mais fácil para você prosseguir. No meu caso, eu vou ir fazendo de cima para baixo, sem usar essas linhas guias, sem usar essas referências. Então, tem o rosto aqui. Eu vou pegar o próprio tom de pele e vou blocando aqui, vou colocando os pixels de acordo com as partes que eu quero montar primeiro, que eu quero ir visualizando. Como no final a gente pode sempre esticar ou achatar se for o caso devido ao tamanho do personagem, eu não me preocupo muito com a proporção inicial. Ele pode sair torto, mas no final a gente acaba arrumando. O foco inicial é tentar definir uma pose que você acabe gostando do personagem. Então, basicamente, eu vou só criando aqui alguns pixels, olhando a miniatura para ver mais ou menos o tamanho que está ficando, definindo o espaço aqui para o ombro. Como é um personagem, a gente vai fazer um personagem feminino, defino aqui o espaço para o seio. Pego um tom um pouco mais escuro, só para poder separar. Coloco aqui o que seria a parte da cintura. Nessa parte aqui eu vou deixar mais escuro, porque é para dar uma certa profundidade
como se você tivesse a parte mais clara em cima, que a iluminação está vindo aqui da direita, e quando bate aqui em cima ele faz uma sombra para baixo. Então por isso a gente vai usar um tom um pouco mais escuro. Então aqui é a parte da cintura, que ela é mais fina, e depois ela vai ficar mais larga, vou colocar em outro tom, para poder vir as pernas do personagem. Seria mais a parte da coxa, onde ela ficaria maior. Já dá para ver que vai passar um pouco o nosso canvas, vai passar um pouco o tamanho da tela, mas a gente não se preocupa com isso agora. Da questão das pernas, sempre ajustar para ficar mais proporcional. Apesar dela estar de lado, a perna não vai afinar, porque ela tem a mesma largura, né? É um cilindro. Então ela não vai ficar mais fina uma do que a outra. Prestem bastante atenção para não deixar elas desiguais. Questão de largura. Agora de pose, aí vai depender da pose que vocês estão fazendo. Então basicamente, para a coxa, um pixel maior. Faço uma separação básica para o joelho. E desço aqui colocando quase a mesma largura do pixel de cima, né, da coxa, e afino para poder ter a canela. Depois a gente só faz um pezinho, que é só uma pontinha aqui, que ele já está bem tranquilo. A gente pode afinar mais depois, se for o caso. Eu gosto de fazer isso depois que eu ponho o outfit no personagem para saber se o outfit está encaixando, se ele vai alterar a proporção do personagem e assim por diante. Para essa perna aqui, eu vou colocar o joelho um pouquinho mais para trás, para dar uma certa curvatura. É uma postura que a gente costuma fazer para deixar o personagem em pé, sem colocar uma pose especial, mas com braços abertos e as pernas para frente aqui separadas. Então, o joelho um pouco mais para trás, a gente define aqui onde ficaria a outra perna. Se ficar muito para trás, ficar muito estranho, é onde a gente vem ajustando, principalmente depois de fazer a roupa. Esse pé, como ele vai estar um pouco de lado, na verdade um pouco de frente, esse aqui de lado ele aparece as pontinhas, esse não aparece, porque de frente ele ficaria só o quadradinho aqui. E não tem problema. Muitas pessoas, quando estão criando o pixel aqui em si, e visualizam o pé dessa maneira, ou às vezes até a mão quadrada, por tanto olhar, devido a tanto ficar olhando para a imagem, passar muito tempo olhando para um pé e para o outro, acaba achando isso aqui esquisito por estar só o quadrado, né? Só o toquinho aqui. Mas na verdade fica bem natural quando você tirar o zoom, quando você colocar o personagem no cenário, quando ele estiver em movimento, porque aí você animando o personagem, vai ter cenas que ele vai aparecer o pé inteiro. Aqui é só porque ela está parada e o pé está um pouco para frente. A partir daqui, a gente vai só definir agora a cor dos braços, que a gente vai utilizar esse mesmo tom de pele. Eu estou utilizando ele porque para mim fica melhor, eu vejo mais a base do personagem. Isso aqui pode ser salvo como uma base, para que você possa reutilizar para criar outros personagens, fazendo a roupa por cima. E você pode dividir as partes em quantas vocês quiserem. Uma parte aqui para o pé, por exemplo, que eu acho desnecessário porque eu vou usar 2 pixels de pé. Colocar nos ombros, cotovelo. Eu costumo dividir mais só as partes que me chamam mais atenção, que eu preciso realmente da divisão, que é joelho e cotovelo, por exemplo. Quanto menor o personagem, menos eu divido as partes aqui do corpo, para saber onde fica cada item, porque algumas começam a ir sumindo. Por exemplo, às vezes o ombro você não consegue ver ele no 16x16. O mesmo vale para a mão, que é apenas um pixel, então não tem separação. E mais exemplos como esse seriam de outras artes minimalistas, que é quando você usa menos cores, muitas vezes você não tem muita divisão. Então, daqui utilizando dessa mesma cor, que a gente está usando os tons de pele, a gente vai colocar aqui o que vai ser o braço. O braço aqui a gente vai fazer da seguinte maneira. Ele vai começar com um quadradinho aqui de 3x3, 3 pixels largura, 3 altura. Depois ele vai virar um quadradinho 2x2. Mais uma vez, esse quadrado aqui, por sequência, ele pode ser um pixel maior, porém a largura vai ser 2. Depois ele vai vir apenas um pixel para definir do braço. Esse pixel ele vai descer até onde seria a mão. Até colocar outra cor para vocês visualizarem. Aqui. Para a direita, o que seria a mão fechada. Então a gente imagina como se aqui fosse o polegar. E aqui é a dobra da mão, né? Quando você fecha os dedos. A mesma coisa do outro lado, só que um pouquinho mais para cima, para poder pegar um pixel e ele subir retinho aqui, fazendo a postura da mão e do braço. A única coisa que pode vir a ser alterada é se você quiser ele ir mais para dentro ou mais para fora, que é quando a gente está ajustando a postura do personagem. Não é o momento ainda, mas já coloquei aqui um pixel para o lado. Aqui do busto, eu vou colocar um pixel para frente, porque essa área aparece mais do que essa da direita.
E o braço da direita vai ser essa cor mais escura, porque ele não aparece aqui exatamente. Ele vai pegar no máximo aí alguns pontinhos aqui, simulando que a mão aparece. Ou aqui, ou até mais para frente. Aí vai depender muito da roupa que a gente vai colocar no personagem para ele encaixar aqui. Vou tirar minha linha guia. Já vou tirar também as cores que eu deixei de base ali do lado. Posicionar aqui o nosso personagem dentro do 32. Aí daqui a gente analisa se ele está muito baixinho, se ele está muito alto, se as pernas estão curtas, se elas estão muito grandes, se sobrou espaço suficiente para subir ele e como vocês querem também definir esse personagem. Nesse caso eu quero ele um pouquinho maior, quero ele mais para cima, então eu vou aumentar mais aqui a parte das pernas. A coxa eu acredito que está bem ok, o busto eu vou colocar ele um pixel para cima. Subir mais a cintura. Eu acho que aqui ele já ficou até numa proporção boa. Só vou fazer uma separação mais decente aqui na perna, colocando essa aqui em destaque para ficar essa, ficar mais para trás. Basicamente é definido por esse pontinho aqui. E a partir daqui a gente já consegue criar a nova camada. Chamar aqui de roupas. E criar a roupa do personagem. Agora aqui, com a camada de roupa pronta, a gente vai começar a definir o personagem. Muita coisa eu costumo definir conforme eu vou jogando a roupa em cima do personagem. Então, basicamente, a minha base de personagem, ela tem uma postura bem simples. Às vezes, alguns pixels vão ser modificados devido ao próximo personagem ou devido às roupas. Então, na hora que eu ponho as roupas em cima, eu vou editando essas partes também. Primeira coisa que eu vou fazer é definir algum tipo de cabelo. Vou pegar aqui uma cor, de repente aqui marrom. Fazer um cabelo curto ou um cabelo longo, que é mais simples. Por exemplo, eu quero que ela tenha uma franja aqui. Então a gente vai desenhar o que seria aqui uma franja. Pegar o tom mais escuro para fazer a cor do outro lado. Já vou deixar ele aqui. Então eu quero que ela tenha uma franja. Aqui, diferente dos que a gente viu anteriormente, não vai ter aquele volume gigantesco que a gente faz em personagem de anime. Ele é mais proporcional. Então tem uma franja. O cabelo, que ele vem mais para o lado aqui. Então a gente vai trabalhando pixel no pixel. Vou deixar ele caído um pouco aqui na frente do corpo do personagem. E vou subir ele um pouquinho aqui para cima. Do outro lado, ele vai ter nada mais do que 1 ou 2 pixels, também descendo, deixar com 1. Ele bem próximo. E aqui seria a área interna, onde a gente vai colocar mais escuro. E esse mesmo tom mais escuro a gente vai colocar aqui na divisão do cabelo. Um aqui na divisão, mais escuro aqui na direita. Vou deixar reto aqui mesmo. Eu comentei que não é legal deixar algumas retas assim, na hora que vocês estão fazendo o rosto, peça de roupa e tudo mais. Só que prestem bastante atenção que tem situações que você consegue deixar ele reto, como essa aqui que ela está de lado, onde ela tem uma franja de um lado e do outro lado não, onde ele acaba ficando natural. Mas se você achar que não está natural, você pode sempre acrescentar uma nova linha e trabalhar a cor em cima. Nesse caso, eu posso deixar sem, deixar só a reta, deixar sem essa curva aqui, ou deixar com ela e aumentar mais o espaço aqui. No caso, vou deixar dessa maneira, as retas ainda estão muito grandes, mas aqui ele não tem problema. Aqui da esquerda, vou pegar um tom um pouquinho mais claro, colocar só o brilho que seria aqui da franja, e não vou detalhar nada muito além disso, só um pouquinho de sombra para colocar nessa parte aqui de baixo, onde a gente tem o cabelo. Acho que só a divisão dele aqui já é mais que suficiente. Na preview ficou tão perfeito ao cabelo? Daí aqui eu vou colocar o próximo tom de cor para fazer a sombra do cabelo aqui em cima. Também aqui do lado a sombra do rosto. Vocês podem colocar aqui na frente a sombra também, se for o caso. Eu prefiro deixar sempre para deixar destacado. Apesar de ser um pixel mais detalhado, a ideia aqui é fazer com as roupas aparecendo mais, ele ainda vai ter ali uma pegada bem simplificada, que são as cores, usando apenas 3 tons em cada área. Desde o olho, que é o olho no caso uma cor apenas, mas desde o rosto, que são 3 cores, a pele em si, 3 do cabelo, 3 da blusa,
e 3 do que a gente vai fazer uma saia. Partindo aqui para a parte da blusa, vou usar a cor em branco, que dá para definir bem como é que fica a roupa do personagem. Então a gente vai pintar toda essa parte aqui. Primeiramente eu sigo o formato que eu deixei para o personagem, que eu deixei para a nossa base. E depois é que eu vou acrescentando as cores, vou acrescentando mais pixels se necessário. Então a cor aqui em branco, um tom mais escuro, que eu vou pegar de cinza. Vou definir a blusa vindo até aqui. Ó, aumentei alguns pixels aqui até, então a mão ela vai ficar um pouquinho mais para frente ali. Aqui que seria a manga da blusa, a gente continua fazendo ela. Ela vai vir até aqui mais ou menos. E a partir daqui a gente começa a colocar as sombras nas áreas internas para poder dar o formato da roupa, para poder dar a sombra que vem do cabelo aqui no ombro, cabelo aqui no ombro também. Um pixel apenas que vai cair aqui sobre o seio. Notem que essa parte aqui, ó, ele vai dar uma curvatura legal no personagem. A gente pode acrescentar a terceira cor para visualizar. A terceira cor vem só nas áreas internas. Então você tem a sombra aqui, onde ele pegaria menos brilho, você coloca os pixels mais escuros. A mesma coisa do outro lado aqui, ó. Só tomem cuidado que quando vocês colocam pixel escuro nas laterais de um pixel mais claro, você acaba afunilando o personagem. Por exemplo, notem aqui na miniatura que quanto mais eu coloco pixel mais escuro, ele vai ficando com a cintura mais fina, mais devido à cor que a gente está utilizando. Se eu deixar ele mais clarinho, aí ela vai ganhando mais corpo e vai ficando já na postura mais natural. O mesmo vale quando vocês estão sombreando. Se vocês fizerem sombras dessa maneira aqui, onde você tem aqui uma roupa, vamos supor que essa aqui é a parte do meio do personagem, você coloca as sombras dessa maneira, linha, curva, aí o tom mais escuro nos cantos, você está deixando o personagem mais gordinho, porque você está deixando o centro em formato de círculo. Isso aqui acontece muito, que o pessoal costuma fazer contorno, que eu até já passei, não façam contorno como sombra. Imaginem se ali tem uma sombra, por que que ela está ali, por mais que seja apenas um pixel, para evitar isso daqui. Uma sombra mais correta para a camisa não seria circulando o objeto inteiro. Seria mais você ter ela vindo daqui do canto, devido à parte de baixo do braço. Aqui na cintura, ou você tem um pixel de cada lado, ou às vezes só do lado que tem mais sombra, vamos supor do lado direito. Porque com elas você consegue ir trabalhando o formato principal do seu objeto. Isso você consegue notar mais quando você olha na sua miniatura, ou se você for tirando o zoom e olhando ali para a sua imagem. Então não façam sempre um contorno e sai jogando pixel escuro nos cantos. Vai acabar virando uma bolinha, o boneco vai parecer que ele está gordinho. No nosso caso aqui eu tenho duas cores, que aqui eu quero deixar ele mais escuro. E daqui a gente vai fazer a parte de baixo. Para esse aqui a gente vai fazer uma saia, vou pegar o tom de roxo, onde eu vou usar esse padrão, esse para um tom mais escuro. Vou pegar o tom padrão, vou desenhar como eu quero a saia. Geralmente você só joga ela por cima aqui da coxa, ela não fica voando, ela não tem um arame para segurar a saia assim, por exemplo. Aqui nessa saia, no caso é uma bem comum. Então a gente costuma primeiramente preencher, como a gente fez lá com a camisa, a área que você quer que pegue a saia. Sempre deixando uma curvatura embaixo. Se for uma saia maior, se for aquelas saias de executivo, geralmente isso aqui vai ficar mais reto e aqui vai ter uma abertura. Já consegue ver até que já até encaixa essa saia. Não é o caso. A gente vai fazer uma maiorzinha aqui. Como se fosse aquelas saias de colegial, que vai até um pouco perto aqui do joelho. Então, a gente define a saia, segue o formato aqui da onde está vindo o corpo. No caso, ele é um pouquinho para frente. Então, esse aqui seria o meio da saia, porque ela está meio que com a cintura mais para frente, e aqui o restante dela. Com essa cor mais escura, eu vou colocar a sombra do lado esquerdo, que é como se fosse a sombra que está vindo desse braço, está batendo aqui em cima da saia, então ele preenche esse lado. E do lado direito, que ele pega um pouco mais de sombra, devido à profundidade da nossa perna aqui, a perna esquerda da personagem, braço esquerdo do personagem. E aqui no meio a gente vai fazer uma divisão,
seria como se fosse as linhas da saia. Para não ficar ela toda inteira, eu vou colocar aquela faixinha que geralmente sempre tem, em um tom um pouquinho mais escuro, nessas partes mais claras, um tom mais escuro ainda, para pegar essa parte aqui em roxo. Notem que eu deixo sempre um espaço de 1 pixel, ele nunca passa aqui na frente, porque como é uma linha que segue o formato da saia, basicamente você tem que deixar a parte de baixo aparecendo aqui também. Então a linha fica 1 pixel acima, sempre até chegar no final aqui, no caso do seu objeto. Aqui também a gente pode fazer ou uma linha mais escura, ou colocar até mesmo essa linha mais escura um pouco mais para baixo, incluindo uma próxima cor, que faria a divisão. Mas se a saia estiver grande o suficiente, você olhando na miniatura, que é o nosso caso aqui, não tiver nada atrapalhando aqui, você não precisa dessa divisão. Basicamente seria aquele item da saia, aquela parte que prende na cintura. No caso aqui, eu só vou pegar um pixel mais escuro e vou colocar nos pontinhos aqui. Agora, a partir daqui, saia pronta, a gente vai descer e fazer aqui os pés da personagem, porque ela não vai ficar descalça. Para os pés, basicamente, a gente vai utilizar duas cores, que vai ser para a perna que fica mais para trás, no caso aqui a esquerda da personagem, nossa direita, eu coloco ela toda em preto. Para a perna que fica na frente, eu coloco ela um pouco mais clara. E essa perna aqui em si, a gente vai colocar já na cor que ficaria ali para dar a profundidade. A gente vai ajustar essa questão aqui da canela dela, talvez descer um pouquinho, ou subir um pouquinho, no caso aqui, ou até mesmo deixar ela reta para cima, que não vai fazer muita diferença, não vai acontecer nada aqui com o nosso pixel, não vai dar nenhum problema. Essa aqui que a gente tem da nossa esquerda, eu vou acrescentar um pontinho aqui, para ele ficar melhor, puxar mais da coxa. E aqui, em vez de deixar reto essa sombra, a gente vai tirar um pixelzinho para ele ficar mais curvado. Tem detalhes que vocês podem inserir, como um pixelzinho em cada canto, para ver como fica a perna, se ele dá uma definição melhor. Isso não é obrigatório. Tem outra opção também, que é a gente colocar uma meia aqui no personagem, que é basicamente uma única linha. Lembrando que na outra perna, como ela está mais para trás, uma linha mais escura. E daqui a gente tem basicamente o nosso personagem. Aí é você tirar o zoom, deixar ele aqui um pouquinho maior, e aqui no tamanho original, por exemplo, talvez 2x, né? E você analisar o que você fez no seu personagem, o que você mudaria, se ele está ok ou se ele não está. Fazer testes, você pode, por exemplo, criar uma nova camada aqui, ou criar um novo frame, só clicar no sinal de mais aqui embaixo. Trabalhar em cima desse novo frame para fazer comparações com o frame anterior. Por exemplo, fiz a saia aqui, mas não sei se ela está muito boa ou está muito grande. Eu posso fazer uma versão dela menor. Não tão menor. Ela, por exemplo, até aqui, acho que até aqui tá bom. Uma saia um pouquinho menorzinha, seguindo o mesmo padrão. Comparar com o anterior. Colocar até a mesma linha que a gente tem. Aí você pode comparar as duas, como é que elas estão. É até mesmo o mesmo processo que a gente usa de base para animação. Basicamente, usando aquelas duas setinhas do teclado, que tem para a esquerda e para a direita, você navega entre os frames. Então você pode comparar o frame anterior com o próximo para ver qual que está melhor. Só lembrando, se a saia ela for mais curta ou se a perna for mais clara, lembre-se que na ponta dela aqui da saia ela faz sombra. Então vai ter sempre um pixel aqui de uma cor mais escura acompanhando a saia do personagem. Ele vai indo de acordo com a sombra. O mesmo vale caso você queira trocar a camisa, por exemplo, eu quero uma camisa mais escura. Quero uma camisa vermelha. Vou pegar o tom de vermelho. Colocar aqui na personagem. De repente o olho azul. E meio que para colocar um pouco aleatório, eu vou colocar o cabelo em verde. Aí aqui em cada frame você vai fazendo os testes, vai vendo qual ficou melhor e você acaba utilizando o personagem que mais te agradar.
Outros ajustes que poderiam ser feitos aqui, que também serve como teste, só deletar aquele frame que ele foi só exemplo. Vou criar um novo frame aqui para a gente fazer um comparativo. Seria a questão aqui, por exemplo, do busto do personagem. Nesse caso, a gente está tentando passar a impressão de que ele está meio redondinho aqui, o seio da personagem. Só que não necessariamente vocês precisam tentar replicar formas esféricas em pixel pequeno, exatamente como uma esfera, que seria esse formato aqui, ó. Muitas vezes vocês podem deixar somente o quadrado direto, que ele funciona bem. Quanto menor o pixel, claro, menos funções a gente tem para deixar, menos espaço a gente tem para deixar os formatos. Então esse pixel da frente aqui, vocês podem deixar ele somente o quadrado. É mais uma questão de você testar e ver como é que está ficando o pixel do seu personagem. O quadrado ele fica ok. A sombra aqui embaixo, se quiser tirar, também funciona, ela fica mais magrinha. Tamanho do braço, você pode diminuir. Ele está na base. Tamanho do braço você pode diminuir para cima. Se você não estiver gostando do tamanho dele. A perna está achando muito grossa, você pode diminuir a altura da canela, você pode afinar ela. Tem pernas que a gente vê até com o pixel dessa maneira, os 2 pixels, um na frente aqui, um do outro, sem nenhuma outra proporção em si. Essa tem pernas que a gente já fez ela mais curvada, que aí era simulando como se ela estivesse dobrando levemente aqui a perna. Tem a opção também de você colocar ela como ponta. No caso aqui, a gente vai só preencher esse espaço com a cor de fundo e deixar ela como se fosse uma ponta assim, ó. Ela vem reto, pega do pixel do lado, vai até a ponta e aqui também. E aqui fica só a cor mais escura, a meia novamente e a sombra aqui da saia. Isso aqui também funciona como perna, tudo depende do visual que você quer alcançar e o que você quer fazer no seu personagem. Mas no geral ele não fica esquisito, porque como eu falei, ele vai estar animado, lembrando que o nosso foco é personagem para game. Ele vai estar animado, vai estar se mexendo, vai estar mudando as formas constantemente, principalmente parado. Ela tem uma animação às vezes respirando ou fazendo alguma pose. Então isso daqui não vai influenciar em muita coisa. Só que você tem que estar satisfeito com o visual, porque a partir daí vai vir todas as outras animações. No caso aqui, por exemplo, eu gostaria da imagem um pouco maior, da personagem um pouco maior. Como se ela tivesse pernas bem longas. Colocar mais ou menos até em cima. Para isso eu vou só duplicar aqui a nossa base. Vou duplicar também o personagem. É ideal manter separadas as camadas, mas quando eu já sei que eu vou utilizar o personagem, eu costumo mesclar aqui o personagem mais a base também. A base fica separada ali embaixo, então eu mesclo a roupa com a camada de baixo, que é o personagem, que mescla com a base aqui. Se eu desmarcar, eu tenho ela aqui, ó, inteirinha. E tem o personagem aqui separado também com a base que a gente usou de background. Então, se eu já sei que eu vou utilizar, eu faço uma versão dele separado para que eu possa já mexer e vir tudo junto. A gente pode também fazer daquele método que eu já mostrei, de você selecionar as camadas aqui e mover, que ele vai mover a sua base também. Só que para deixar a base intacta, recomendo sempre você duplicar ela para depois fazer ou esse processo aqui, ou de mesclagem das camadas. Então, nesse caso, eu gostaria dela tipo com as pernas bem grandes, vai atravessar o tamanho do 32, subir mais aqui o tamanho da coxa, para poder ter um pouco mais de formato. A gente consegue trabalhar melhor quando a gente aumenta a altura do personagem. E colocar aqui o que seria a coxa dela. Separação do que seria o joelho. E a gente tem um comparativo aqui entre as duas. Claro que, se você está fazendo um projeto para alguém, tem que ver quais são as especificações do personagem, se você realmente pode fazer essa alteração. Mas se você está fazendo para você, essa alteração aqui é por sua conta. Então, aqui eu preferi bastante ela com a perna um pouco mais alta, personagem maior, do que ela com as pernas um pouquinho mais curtas. Você consegue ver grande diferença entre os dois. Mas os dois estão corretos e os dois podem ser
utilizados. Vai daquele que você quer deixar como resultado final.